Um dos pontos mais críticos quando você está desenvolvendo um sistema que definitivamente precisa escalar é conseguir escolher o banco de dados certo para o trabalho certo. E dentre todos os bancos de dados, a gente provavelmente já ouviu falar nos bancos de dados relacionais e nos bancos de dados NoSQL, né? E dentro da família dos NoSQL nós temos diversos tipos. Por outro lado, os bancos de dados relacionais estão aí firmes e fortes e conseguindo atender a maior parte dos casos. O grande ponto nesse aspecto é: qual o banco de dados que você tem que escolher na hora que você vai escalar? Qual é o banco de dados que vai conseguir te ajudar a ter um ponto de escalabilidade que você nunca imaginou antes? Hoje você vai aprender mais sobre o AWS Aurora. E eu acredito que você vai ficar muito surpreso sobre tudo que esse banco de dados tem a oferecer. Então, vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje é dia de falarmos de banco de dados e mais especificamente do AWS Aurora. Esse tipo de banco de dados definitivamente sempre me chamou a atenção, sabendo que ele tinha diversos recursos que consegue fazer com que ele seja mais performático e mais escalável do que um banco de dados MySQL ou um banco de dados do Postgres. Então, eu resolvi separar os principais recursos que esse banco de dados tem para nos trazer, tá? E quais são os principais diferenciais que a gente consegue utilizar com ele, obviamente, no ambiente da Amazon, beleza? Então, vamos falar sobre isso hoje, mas não se esquece, tá? Dá um like nesse vídeo aqui pra gente, se inscreve no nosso canal e também ativa as notificações, assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado ou notificada. E também, já de cara, eu quero que você escreva aí embaixo qual é o banco de dados relacional que você utiliza e o porquê você utiliza esse banco de dados relacional. E se você utiliza o AWS Aurora, coloca aí embaixo, porque eu quero entender os principais motivos que levaram você a escolher esse cara. Maravilha? Então, chega de delongas, galera. Vamos falar aí sobre o RDS Aurora, tá? Como é que esse cara funciona, para que ele serve, como que ele existe e tudo mais. Para isso, eu vou ficar indo e voltando aqui na tela do meu computador para a gente ir passando os conteúdos. Somente para você entender a nossa agenda de hoje aqui, eu quero falar das principais características do banco, mas ao mesmo tempo eu também quero mostrar o painel da AWS, a gente trabalhando com Aurora, subindo um cluster e etc, e etc. Beleza? Então, vamos nessa aí, galera. Seguinte, Amazon Aurora, tá? Esse banco de dados aqui, ele foi feito especificamente, tá, para rodar na nuvem da AWS. E ele consegue utilizar tanto a engine do MySQL quanto do Postgres. Então você, na hora de fazer o desenvolvimento da sua aplicação, você vai trabalhar como se estivesse utilizando ou um MySQL ou um Postgres e você vai ter todo esse nível de compatibilidade. O grande ponto aí é o seguinte, tá? De acordo aí com as pesquisas, com o que a AWS coloca e tudo mais, o Aurora, ele acaba sendo 30% mais performático do que um MySQL puro ou um Postgres puro. E obviamente você já deve estar pensando em preço, saber que tudo vem com preço e etc, mas a gente já vai falar disso. Se você entrar aqui na página do Amazon Aurora, você vai ver aqui que ele vai falar muito em escalabilidade. Potencialize as suas aplicações e performance de workloads críticos, mantendo total compatibilidade com MySQL e Postgres, tá? Com 1/10 do custo de bancos de dados comerciais. Fala aqui de trabalhar com A a Z, mas também você consegue ter replicação global. Você consegue trabalhar ali de forma global, subindo a sua infraestrutura aí em questões de minutos, né? Você vai ter mais produtividade, né? E você vai conseguir fazer que você
tenha uma compatibilidade muito fiel entre as engines do MySQL e do Postgres, tá? Aqui ele fala alguns pontos de como que ele funciona, você tem até 15 réplicas de leitura e etc, mas eu quero explicar um pouquinho melhor aqui para você. Como que o AWS Aurora funciona, galera? O negócio dele é o seguinte: você cria um cluster do Aurora, tá? Na hora que você criar um cluster, você vai ter uma opção, tá, de escolher a quantidade de instâncias que esse banco de dados vai ter. E calma aí, porque esse banco de dados ele também tem o formato serverless e também o formato híbrido. A gente já vai falar sobre isso. Quando você escolhe a quantidade de instâncias, na realidade, você vai escolher ali o tipo de máquina que você vai estar utilizando. E quando eu falo em quantidade de instâncias, é porque você pode trabalhar no formato de multi-AZ, ou seja, multi-availability zones, ou seja, diversas zonas de disponibilidades. O grande ponto é que quando você tem uma região da AWS, essas regiões elas estão ligadas em diversos data centers fisicamente através de fibra ótica, então você tem uma latência extremamente baixa e você consegue aí ter uma recuperação de desastre realmente fantástica. Legal? Agora, diferentemente, tá, do que a gente está acostumado a ser cobrado na AWS, né? Normalmente quando a gente vai cobrar ali, vai comprar, vai pegar uma instância EC2, por exemplo, você é cobrado por vCPUs, né? E no caso do Aurora, a cobrança não vem em vCPUs, ela vem em ACU. E o que significa ACU? Aurora Compute Unit. Legal? É um pouco mais caro que a vCPU, mas você vai perceber que uma ACU ela tem muito mais performance necessariamente do que necessariamente uma vCPU, tá? Então esse aí é um ponto importante. Vamos lá, ainda temos mais alguns pontos aqui para a gente falar. Uma vez que você tem o seu modo cluster funcionando, você vai, no final das contas, ter um conjunto de máquinas. E esse conjunto de máquinas, ele é definido de qual forma? Deixa eu até aumentar aqui, somente para você ver, mas você tem aqui até 15 réplicas. Então, no final das contas, o máximo que o seu cluster vai chegar vão ser com 16 máquinas, tá? Uma máquina, pelo menos, de gravação e as outras réplicas de leitura que vão sendo sincronizadas numa velocidade muito rápida. Novamente, tá? Se você já ouviu falar em consistência eventual, você obviamente vai saber que, apesar de o sincronismo ser muito rápido, você não tem o que fazer, né? Você vai ter um pequeno delay em relação ao que você está escrevendo, o que você está fazendo a leitura. O grande ponto aí é o seguinte, que quando você cria o cluster, você vai ter uma réplica, você vai ter uma espécie de um master, e esse cara aí, ele vai poder fazer leitura e gravação. Ou seja, você pode gravar e ler do master. Então, se você quer ter uma baita consistência em um determinado ponto específico, você pode ler diretamente do master. Agora, você pode ir criando outras réplicas, essas réplicas vão sendo sincronizadas ali com o seu master e você tem até 15 réplicas para serem criadas. Uma coisa importante aí é o seguinte, tá? Essas instâncias, elas sobem muito rapidamente, você não tem que esperar de uma forma absurdamente lenta para trabalhar dessa forma. Principalmente se você estiver trabalhando com serverless, e a gente vai falar isso também aí também. Uma outra coisa interessante é que se você olhar aqui no próprio site da AWS, você consegue fazer com que o Aurora se integre com diversos serviços da AWS. Você consegue falar, mexeu nesse banco, executa uma Lambda Function, joga esse dado para o CloudTrail, vai trabalhar com Redshift, dá para fazer uma pancada de coisa aí. Então essas integrações são fantásticas, principalmente se você é um heavy user aí da AWS. Agora um ponto importante aqui para você, tá?
Seguinte, eu não sei se você já ouviu falar como que você consegue garantir alta disponibilidade de dados, tá? De forma geral. Normalmente, essa alta disponibilidade vem através de algo que a gente chama de replication factor, ou seja, a quantidade de dados que são replicados, e esses dados são replicados, eles estão em zonas de disponibilidade diferentes. Então, quando você cria, por exemplo, um banco de dados para trabalhar de forma distribuída e multi-AZ, você com a Aurora você vai ter até 3 réplicas, ou seja, o seu, entre aspas, backup é um cara que acontece em tempo real. Legal? E o mais legal de tudo é o seguinte, que todo armazenamento que você tem que fazer ali na sua aplicação, ou seja, você vai pagar o custo de armazenamento também, esse armazenamento ele é autoescalável, ou seja, imagina que está enchendo muito rapidamente o seu disco, a AWS vai pegar e vai fazendo o auto-scaling automático do seu storage de 10 em 10 GB, tá? Lembrando que uma vez que o storage cresceu, ele não diminui se você fizer um delete sem where ali em algum lugar, tá? Então isso é um ponto importante. Agora, uma coisa que é interessante, tá? Eu não sei se ele tem essa opção aqui para falar, mas o grande ponto é que, obviamente, o Aurora, ele concorre diretamente com o MySQL e com o Postgres. Se você chegar aqui no próprio painel da AWS, você vai ver aqui na hora de escolher que nos serviços de RDS, né, você vai ter o Aurora compatível com MySQL, o Aurora compatível com Postgres, e você vai ter aqui o MySQL, o MariaDB. O MariaDB e o MySQL eles são bem compatíveis, apesar de terem diferenças. O MariaDB é um fork do MySQL, e o Postgres aqui, além disso, você tem Oracle e MySQL Server. Então, o Aurora, ele compete diretamente com o MySQL e com o Postgres, tá? Agora, um ponto importante para você saber é que tanto o MySQL quanto o Postgres na AWS, eles permitem você ter até 64 teras por instância, legal? De armazenamento. Isso aí é um ponto importante. Já o Aurora, ele permite você chegar em até 128 teras por instância. Então isso aí faz uma diferença danada. Você tem o dobro para conseguir trabalhar, né? Novamente, como a gente viu aqui, você tem uma master ali que você pode ter, mais 15 réplicas para você conseguir trabalhar. Agora, uma coisa que é interessante, deixa eu criando aqui com você um MySQL, porque tem alguns pontos que eu quero ressaltar aqui contigo. Que é o seguinte, na hora que você vai criar, tá, o seu banco de dados, você automaticamente vai ganhar 2 endpoints, tá? Um endpoint é o master para escrita e leitura, e o outro endpoint é apenas diretamente, somente para você fazer leitura nas read réplicas, ok? Agora, uma coisa interessante também é o seguinte, você pode pegar um conjunto de réplicas e gerar um endpoint só para esse conjunto de réplicas. Por quê? Imagina que você vai fazer um baita processamento em lote. Legal? E esse processamento você vai ter que fazer uma leitura muito grande e você não quer afetar outras partes do seu sistema que tem que funcionar novamente. Então o que você faz? Você cria uma segmentação, eu vou falar, vou pegar essas 4 réplicas, vou gerar um endpoint para essas 4 e quando eu for fazer esse processamento, eu uso esse endpoint e daí esse endpoint sendo utilizado, ele não vai afetar as outras réplicas ali. Então imagina você ter um banco de dados que você consegue criar endpoints ali diversamente aí para suas réplicas. Uma coisa interessante aqui também é que você consegue fazer com que essas réplicas, elas também sejam multi-região. Porque como é que funciona a AWS? Você tem uma região, né? Essa região tem diversas zonas de disponibilidade, são ligadas fisicamente e a transferência de dados acontece sem nenhum custo. Se você quiser, por exemplo, fazer com que a gente esteja lá na US East One e você vai lá para São Paulo, aí esses bancos de dados eles vão ficar sincronizados, porém você vai pagar esse transfer aqui, porque ele vai estar saindo da zona de disponibilidade que você está trabalhando, mas você consegue global e você consegue também ter esses endpoints e de acordo, por exemplo, com a localidade do usuário, você faz com que os dados eles sejam pegados de uma forma com uma latência mais baixa. Legal? Então isso aí é realmente fantástico. Então quando você entra aqui para criar um banco de dados, você vai ter uma série de filtros aqui.
você tem 3 filtros importantes, que é o seguinte, eu quero escolher aqui somente as versões que eu tenho para eu conseguir trabalhar de uma forma global. Eu tenho outro filtro aqui que eu posso escolher para ele mostrar somente bancos de dados que eu tenho uma feature para trabalhar com queries em paralelo, tá? E uma outra feature aqui, que essa feature é a que mais dá para falar, é você trabalhar com a opção serverless. A gente já vai falar sobre isso. E quando ele coloca aqui serverless V2, é porque existia uma versão V1 e já foi depreciada e já faz um tempo, tá? Então você usa essa versão V2. Uma coisa interessante é que ele vai mostrar qual que é a versão do Aurora e ele fala qual é a versão de compatibilidade que você vai ter com o MySQL. Você vai perceber, por exemplo, que para trabalhar com o Aurora Serverless, você vai ter que trabalhar com MySQL 8, por exemplo. Não tem opção aqui para você selecionar, por exemplo, o 5.7, que muita gente ainda utiliza, tá? Agora, uma coisa, vamos partir do princípio que eu escolhi esse cara aqui para rodar e agora eu tenho 2 opções. Uma opção para eu escolher o template que eu quero utilizar. Um template, ele é feito para production, ou seja, seu banco de dados ele vai sair pronto para você utilizar em produção e aqui você vai utilizar um banco de dados para trabalhar com teste. Essa instância, assim, ela não vai ter a parte de I/O tão rápida, ela vai afrouxar bastante coisa em relação à parte de segurança e você vai usar para testar esse cara aqui. Uma vez que eu estou escolhendo aqui produção, eu vou colocar aqui, ó, chamado de vídeo Aurora, aqui o nome do nosso cluster, legal? E aqui eu vou escolher a minha credencial para eu criar o meu banco de dados, para eu ter acesso aos meus bancos de dados. O grande ponto é que essa credencial ele coloca admin, isso significa que você não é root, você é admin. Admin tem diversas permissões, inclusive criar usuários, criar banco de dados, ajustar permissões, mas você não tem acesso root, por quê? Porque se você tiver root, você pode mexer em coisas internas do banco de dados que a AWS não quer que você faça para não dar ruim. Legal? Você pode escolher em fazer o rotacionamento automático das credenciais usando o Secret Manager, mas para fazer isso, o que vai acontecer? Sua aplicação vai ter que utilizar a API do Secret Manager. Se você não sabe o que é Secret Manager, dá uma buscada aqui no canal, porque eu já gravei um vídeo sobre ele. Beleza? E aqui eu vou pedir para ele gerar uma senha forte aqui para mim e acabou, legal? E aqui que a coisa começa a mudar um pouco, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque nós temos aqui, quando a gente fala no Aurora, 2 opções de você trabalhar. Você tem uma opção para você trabalhar de forma on demand. O que que isso significa? Você vai poder criar a instância de acordo com o que você quer utilizar. Como assim? Eu vou criar aqui, né, de forma de memória otimização e aqui são essas máquinas que eu tenho aqui para a gente conseguir trabalhar. Então aqui eu escolho as máquinas que eu vou utilizar. Pum, escolhi essa máquina aqui, tá? Então essa é uma opção com otimização de memória e tudo mais. Aqui a gente tem uma outra opção, tá? Que é ainda on demand, ou seja, você vai provisionar uma máquina e essa máquina ali você vai pagar o custo fixo por ela, tá? E essa máquina aqui é chamada de Burstable Classes. O que que isso significa? Significa o seguinte, vamos imaginar que você está rodando, daí você tem um pico. Esse pico faz com que você consiga ter, se eu não me engano, 25% a mais de poder computacional nesses momentos. E depois você volta para o comum. Mas, se você tem isso a todo momento, ele vai gastar o seu crédito de burst, tá? Até que você fique um tempo recriando a sua energia para daí quando você tiver um acesso, um pico muito grande, ele consegue te ajudar ali. Então ele vai compensando e ele te ajuda a conseguir resolver alguns picos de acesso, tá? É bem interessante essa opção e normalmente essa opção é bem recomendado você utilizar aqui e você vai utilizar as T-Classes aqui da AWS, né? Que são a T3 Medium, T3 Large, T4G Medium e etc. Legal? E aqui, por último, você pode escolher a Serverless. O que que a Serverless faz aqui pra gente? É isso que eu quero que você entenda, tá?
A serverless, você não vai escolher provisionar uma máquina. Ou seja, a AWS, ela vai provisionar de forma dinâmica para você, tá? Você pode começar com 0.1 ACU e você pode ir até, eu tenho que lembrar, até, deixa eu lembrar aqui, você pode ir até 128 ACUs. E você, a cada meio ACU, você tem 1 GB de memória, tá? Então, se eu tiver 2 ACU, eu vou ter 4 GB de memória, por exemplo. Legal? O grande ponto é que quando você escolhe essa versão serverless, você coloca, olha, eu quero começar com um ACU e eu quero ir até máximo 10, porque é até onde o meu orçamento tá ali. E aí, o que vai acontecer? Em questão de milissegundos, é isso mesmo, galera, pasmem, em questão de milissegundos, ele vai conseguir escalar de acordo com a rajada de acesso que seu banco de dados vai tendo. E ele escala de 1 até 10, tá? Aqui, por exemplo, nesse caso que a gente está trabalhando, tá? Então, isso aí é muito importante. Agora, o grande ponto é mais caro trabalhar com ACU versus on-demand, onde você escolhe o quanto você tem? Depende, tá? Depende. Pode ser mais caro e pode ser mais barato. Por quê? Vamos imaginar que você usa o seu banco de dados de uma forma bem contínua, ou seja, ele não tem muito picos de acesso, e ele tem uma estabilidade muito grande. Nesse caso aí, provavelmente se você instanciar uma máquina ali on demand, o que vai acontecer? Vai resolver o seu problema, porque você não precisa ficar escalando e desescalando, né? E o pior, né? Se você escala muito de forma on demand, você vai ficar com muita máquina ociosa. E se você ficar com máquina muito tempo ociosa, você vai gastar mais dinheiro, legal? Então, se você tem esse problema, vamos imaginar, chega de madrugada, você não tem quase uso, e durante o dia você precisa de 5 máquinas rodando. Quer dizer que durante a madrugada inteira, você vai ficar com 5 máquinas rodando à toa. Então, o que você pode fazer nesse caso? Você pode ir para serverless, ele é um pouco mais caro, mas esse mais caro significa o quê? Que na hora que tiver meia-noite, você vai estar rodando, sei lá, com um ACU. E durante o dia você vai estar rodando com 3. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, se você tem de forma muito previsível quanto você gasta, é provavelmente o mais interessante você escolher on demand. Agora, se você fica variando, né, o seu pico de acesso o tempo inteiro, provavelmente serverless vai te ajudar a poupar dinheiro porque ele consegue trabalhar de forma mais inteligente. Legal? Então é importantíssimo você entender. Agora, uma coisa fantástica que o Aurora tem é você conseguir trabalhar de forma híbrida. É isso mesmo. Eu posso pegar, por exemplo, 2 instâncias on demand, criar lá no meu cluster e falar que eu estou rodando serverless, e o que vai acontecer? Ele vai manter essas máquinas rodando, quando precisar escalar, ele escala automaticamente como serverless. Galera, já pensou que loucura, cara? Você consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, trabalhando com serverless e com instâncias on demand da mesma forma. Legal? Então, isso aí é importante. Qual que é o parâmetro, né? Quais são os pontos principais que ele utiliza para saber se ele vai precisar escalar a sua máquina ou não? Primeira coisa, CPU, né? Segunda coisa, memória. E terceira coisa, acesso de rede, tá? Com isso, ele vai saber se ele vai precisar fazer a escala ou não, tá? Então, quando você trabalha de forma híbrida, você tem ali. Agora, o grande ponto aí é o seguinte, né? Trabalhar com serverless, trabalhar com on-demand, você vai ter que pôr isso na ponta do lápis, porque para alguns casos o serverless pode ser mais caro, para alguns casos o serverless pode ser mais barato ali pra gente, beleza? Agora, a gente tem aquela parada que eu falei para vocês. Aqui eu tô escolhendo o Multi-AZ Deployment, ou seja, só de eu escolher essa opção, ele já vai criar uma outra instância para mim, tá? Por que ele vai criar uma outra instância para mim? Porque eu quero rodar com mais réplicas ali, para eu ter mais
alta disponibilidade. Se eu falar não criar, ele só vai criar uma e eu sei que eu posso me dar mal, né, caso uma zona de disponibilidade caia, tá? Então aí que tá. Quando você trabalha com múltiplas zonas, se a gente tiver problema num data center, o outro data center tá segurando você aí, tá? Eu vou deixar aqui com multi-AZ aqui pra gente. E agora, você também tem um ponto importante, que é como que você vai garantir a parte de conectividade. Tem duas formas aqui. Uma forma é que, para você acessar o seu banco de dados, você tem que acessar uma instância EC2. Essa instância EC2, ela vai ter permissão para acessar o seu banco de dados, tá? Ou seja, quem trabalha com isso sabe, a gente está tunelando o acesso. Agora, tá? Caso você não queira isso e que é uma forma menos segura, o que que acontece? Você não precisa fazer esse tunelamento. Agora, um ponto importante aqui também é o seguinte, se você colocar dessa forma mais segura, você vai garantir, inclusive, que você nunca vai ter acesso externo ao seu banco de dados, o que é mais do que recomendável também, beleza? E aqui ele vai pedir qual que é a VPC que você quer entrar. Um ponto importante, uma vez que você escolheu a sua VPC, você não vai mais poder trocar o seu banco de dados de VPC, tá? Aqui eu tenho duas VPCs aqui, eu vou botar na VPC padrão que veio que é da AWS aqui para mim. Eu sempre recomendo que você crie a sua VPC, crie as suas subnets, as routing tables, internet gateway, separe, faça tudo certinho para você ter mais controle do seu ambiente. Legal? Outra coisa aqui, ó, acesso público, sim ou não? O grande ponto é, se eu obrigar, tá, que eu tenho que passar por um tunelamento, mesmo que eu coloque público, eu não vou conseguir, tá? Porque ele vai obrigar a passar por esse tunelamento. E mesmo que eu coloque que não possa ser público, mesmo que eu tenha o endereço e o meu security group permitindo que eu acesse, eu não vou conseguir, porque vai ser bloqueado o acesso. Legal? E aqui tem algo também absolutamente fantástico, que é um outro serviço que o Aurora traz, que é a parte do proxy, tá? Chamado de RDS Proxy. O que que esse cara faz? Ele gerencia suas conexões, as suas pool zones, para quê? Para que você não fique criando e removendo conexão o tempo inteiro, então ele consegue aproveitar. Esse serviço vai deixar mais caro o seu custo ali, mas ele pode fazer que você economize, né, recurso computacional, porque você não vai ter, ele vai gerenciar de forma mais inteligente todas as suas conexões com bancos de dados. Legal? Alguns pontos importantes aqui também que eu queria falar para vocês, galera, é o seguinte: quando você vai trabalhar com o Aurora, você pode escolher o tempo de retenção dos dados e você tem até 35 dias para o backup. O que que significa isso? Se eu colocar ali, eu vou ter retenção de um dia, depois de um dia eu não tenho mais acesso àqueles dados, tá? Agora, tem um ponto importante aqui e que faz toda a diferença quando você está trabalhando com a Aurora. E isso aí é mudança de jogo. O que que acontece? Normalmente quando a gente trabalha com backup, tempo de retenção, ele vai fazer o backup ali uma vez por dia para você e eu posso voltar ao backup de dia anterior, por exemplo. Como que eu volto o backup do dia anterior, né? Eu falo que eu quero o backup de tal dia e ele vai provisionar uma nova máquina para mim. Aí que eu provisionei a máquina, vai demorar para essa máquina subir. Eu vou ter que ir lá na minha aplicação, mudar a conexão com o banco de dados para cair nessa máquina. O que eu estou querendo dizer com isso é que, apesar de ser efetivo você ter um backup, se você está querendo se recuperar de desastre de uma forma muito rápida, tá? Com certeza essa não é a opção. E normalmente essa é a opção padrão que você tem para Postgres e para MySQL aí também, tá? Porém, tá? O que que acontece, tá? Aqui no Aurora, você tem uma opção que você pode monitorar, você escolhe a granularidade. Quanto menos tempo você coloca, mais dados você vai pagar, mais informação você vai gastar, tá? Agora, aqui tem uma coisa que é fantástica, galera. O que que é essa coisa aqui fantástica? Eu escolho o meu backup, ok. Eu deixo tudo encriptado, ok. Não tem overhead, porque
A encriptação aqui é feita a nível de hardware, então recomendo sempre trabalhar de forma encriptada, tá? Mas aqui é de explodir a cabeça, ajuda pra caramba, galera. Ele tem uma parada chamada de backtracking, tá? O que é o backtracking? O backtracking é o seguinte, eu ativo esse cara, e na hora que eu ativar esse cara, eu falo, olha, eu quero ter um backtrack de 24 horas. O que significa isso? Significa que, imagina que eu tô rodando lá, rodou a migração errada no meu banco de dados, né? E eu rodei isso aí 12h36. O que eu posso fazer? Eu posso pedir para ele restaurar essa opção para mim a 12h35. Ele vai simplesmente voltar no ponto com uma precisão de 5 segundos e depois que ele fizer isso, adivinha só, ele nem vai precisar subir uma nova instância, tá? O que eu tô querendo dizer? Você não vai precisar, eu quero voltar, ele cria uma instância, eu mudo a conexão, que nem a gente faz com um backup. Não, um backtrack é o seguinte, eu quero voltar a tal horário, ele volta rapidamente para você, você tem uma precisão de 5 segundos do momento que você colocou, do instante que você colocou para ele recuperar, e você não precisa subir nenhuma máquina. Então, para resolução de desastre, tá? Quando acontece qualquer incidente, né? Você tá muito tranquilo, tá? Ele vai cobrar ali por registros, mas assim, é um valor muito baixo para você conseguir fazer ali a parte de backtracking. E algo muito interessante é que esse backtracking ele vai fazendo de forma incremental no seu banco de dados. Por isso que ele consegue voltar. E uma coisa interessante com isso, se você perceber, é como se você tivesse um backup em real time ali da sua informação. Você vai estar feliz e contente, vai ter uma recuperação extremamente rápida e sem nenhuma preocupação. Então você tem o backup que vai acontecer ali de forma diária, mas você tem a opção de utilizar esse backtracking ali que vai fazer você voltar naquele determinado instante ali pra gente. Você pode escolher os logs, os tipos de logs que ele vai jogar ali, obviamente, pro nosso querido CloudWatch, tá? Você escolhe janelas ali de upgrades, né, que ele vai utilizar, e também deixa eu tirar o Enable Protection aqui, e daí você dá um Create Database. Basicamente, essa é a forma que você vai utilizar para conseguir criar um novo Aurora Cluster ali pra gente, tá? Ponto importante aqui para você saber, tá? Todas as vezes que você for utilizar o Aurora e utilizando o serverless, tá? Você vai entender que eu tenho duas situações ali. Uma situação é que você consegue escalar a sua aplicação de forma horizontal, ou seja, ele vai criando mais réplicas, mas você consegue escalar de forma vertical, ou seja, aumentando o recurso computacional. Agora, qual é a vantagem que você tem de escalar de forma vertical aqui? O ponto é o seguinte, toda vez que você quer escalar de forma vertical uma instância de banco de dados, você criar lá no RDS um MySQL, um Postgres, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que alterar o tipo de máquina, ele vai parar a sua aplicação, vai fazer o upgrade e vai voltar a sua aplicação funcionando. Ou seja, esse tipo de escala vertical é muito ruim porque você tem indisponibilidade. No caso do Aurora, a escala vertical, ela é automágica. Ou seja, ele consegue ir escalando verticalmente para você de forma automática, sem gerar nenhum tipo de downtime, ok? Ele vai escalando a cada meio ACU ali para você. Mas, mesmo assim, quando ele vai batendo um número e ele acha que está muito pesado, ele vai criando mais réplicas para você. Então você tem um escalonamento horizontal e vertical de forma automatizada. Galera, um ponto importante aqui para você, tá? Quando você está escalando esse cara de forma vertical,
você vai ter até 128 ACUs. Ou seja, é coisa pra caramba. E para a RAM, você vai ter até 250 GB de RAM. Então, o que a gente está dizendo aqui é que com um cluster Aurora, você vai poder ter 15 réplicas, ok? De 128 ACUs com 256 GB de RAM, cada réplica, com até 128 teras de armazenamento. Galera, é um monstro. Obviamente, se você precisa escalar, se você quer realmente ter uma opção fantástica para você utilizar no dia a dia, o Aurora você tem que considerar. Novamente, tem um ponto aí. Vale a pena você fazer um benchmark por você mesmo e ver se o Aurora ele vale a pena em relação a custo do que um RDS mais Kelly, por exemplo. E ver se os recursos que eu estou mostrando agora para você aqui do Aurora, né, servem para você, porque às vezes você não tem um negócio que vai ter que ficar escalando o tempo inteiro e às vezes um MySQL, né, com um RDS normal vai te atender, ok? Mas, novamente, não tem como você comparar ACU com vCPU. Você vai sempre perceber que quando você está trabalhando com ACU, o processamento vai ser mais rápido do que o vCPU. Então você vai ter que ver na prática ali, fazer um benchmark e ver o que mais vale a pena aí para você. Legal? Pessoal, eu acho que era esse tour que eu queria dar para você aqui no RDS Aurora. É uma opção fantástica, você tem diversos recursos que você pode usar e eu não tenho dúvidas que depois desse vídeo a gente merece um like aí, fala a verdade. Deixa um comentário, fala o que você achou e se você já usou a Aurora e se você tá usando qualquer outro tipo de banco de dados. Vamos bater um papo aí também. Maravilha? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje aqui para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.